Ora bem, quem é que faltou aqui à verdade ou quem é que está aqui a dizer meias verdades? Desculpe, eu acho que sobre isso já não há nenhuma dúvida. Não sabia, não parece que haja nenhuma dúvida, porque hoje o próprio Ministro veio confirmar. Vamos lá ver. O depoimento da senhora Secretária de Estado foi um depoimento extraordinário. E tem dois aspectos que merecem ser sublinhados, para se ver até onde este Governo é capaz de ir. O primeiro aspecto foi que a senhora Secretária de Estado prestou uma informação errada à Comissão. Disse aos deputados que não tinha havido nenhuma informação do Governo anterior sobre swaps na passagem de pastas. Ora bem, isso é mentira. A senhora Secretária de Estado prestou essa declaração na segunda-feira, salvo erro, Sim. E foi preciso o anterior Ministro das Finanças, o professor Teixeira dos Santos, hoje vir dizer que nisso não era verdade, que eles tinham abordado o assunto nas reuniões que tiveram, para que o senhor Ministro das Finanças, umas horas depois, tivesse vindo confirmar aquilo que isso o significa professor Teixeira... Bom, isso significa que este Governo é capaz de tudo para fazer operações mesquinhas de ataque ao Governo anterior. Mas as declarações da senhora Secretária de Estado... Há aqui um dedo estratégico e cirúrgico em determinadas alturas, eu acho que há uma grande falta de decência e de respeito pelos adversários políticos. Acho que ultrapassamos as marcas. Repare, outro aspecto importante dessa declaração, desse depoimento da senhora Secretária de Estado. Às tantas, a senhora Secretária de Estado sai-se com esta afirmação absolutamente extraordinária. Diz ela, bom, havia swaps que foram mal negociados e que deram prejuízo para o Estado, mas há também swaps que deram lucro ao Estado. E, portanto, os contribuintes não vão pagar nada. Isso terá um efeito zero no Estado. Declaração extraordinária. Afinal de contas, o Governo, durante semanas, só nos contou meia verdade. Mas sabia a verdade toda, mas só contou meia. Isto chama-se manipular a verdade. Durante umas semanas em que o país ouviu falar de swaps, afinal de contas, o Governo escondeu a parte boa. Afinal, havia swaps, bons e principalmente, maus, e principalmente não implicar encargos aos contribuintes. Não aplicar. Eram swaps que deram benefício, que deram lucro. E que acabam por cobrir o outro. E com isso compensaram os swaps negativos. Mas a Cristina sabia disto? Olha, eu não sabia. Nenhum português sabia, só sabia parte da verdade. Isto chama-se manipular a verdade. Isto chama-se uma operação que o Governo tentou fazer, que tinha três objetivos. O primeiro objetivo foi dizer, bom, nós temos aqui um Governo anterior que não deu informação ao Governo que lhe seguiu. Isso é falso. E hoje está bem expresso, quer pela declaração de Teixeira dos Santos, quer pela declaração do Ministro das Finanças, que veio confirmar. O que é espantoso é que o Ministro das Finanças, o atual, tenha esperado uma semana para desmentir aquilo que a senhora Secretária de Estado tinha dito. A não ser que ela não estivesse informada. Desculpe, se ela não tivesse informado... depois de se falar tanto em SOPs, a Cristina acredita nisso. Não sei, pergunto. E depois também pergunto o seguinte. Então o senhor Ministro das Finanças, depois da declaração da senhora Secretária de Estado, não teve tempo para vir dizer na terça, na quarta, não, a senhora Secretária de Estado não estava informada, a senhora Secretária de Estado induziu os deputados em erro, afinal de contas o Governo informou-nos. Não fez e não teve essa decência. Depois, a verdade é também que o Governo lançou uma campanha dizendo, bom, os contribuintes e o Estado vai ter aqui um prejuízo monstruoso. Isso é falso, porque afinal de contas não existe prejuízo. Há swaps que deram lucro, swaps que deram prejuízo e afinal de contas os contribuintes não vão pagar nada. Mas terceiro ponto, era a ideia que isto era, como disse o Ministro das Finanças, numa das declarações mais infelizes, é que isto era um padrão do anterior Governo. Bom, esta operação swap foi um flop. Esta operação swap correu mal ao Governo, mas mostrou-nos até que ponto é que o Governo é capaz de ir para tentar desacreditar o Governo anterior e até que ponto é que mostra um total desrespeito pelas regras de decência e até pela verdade. Porque, francamente, já devia ter dito a verdade há mais tempo. Para a semana vai ser apresentado o relatório relativamente às parcerias público-privadas.